Sabedoria é saber quem sou, o que move a minha alma. Alegria é aprender com amor, a guiança da intuição. Olá, seres divinos e maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais um Divina Ordem Podcast. Eu sou João Paulo Ida. Eu sou a Merielle Lima e Ida. Seja bem-vindo à nossa nave de autoconsciência e trabalho sobre si, onde a jornada é sem parada e nem chegada. E hoje é um dia muito especial, em um lugar muito especial, e nós escolhemos falar sobre essa data, que tem tudo a ver com o nosso relacionamento e tudo a ver com o lugar onde a gente está. Então hoje é dia 23 de setembro de 2025. E essa data, 23 de setembro, ela é muito forte na nossa jornada, né? Ela tem um símbolo muito grande na nossa história de amor, né? Hoje é dia 23 de setembro. Nós vamos compartilhar com vocês o porquê que nós estamos gravando o segundo episódio do podcast com... O que é isso aqui que tá na nossa cabeça, amor? Antes que vocês nos perguntem, né? O que é isso? Eles estão fingindo de ciganos, né? Que fica com esse negócio na cabeça, né? Isso aqui é um emplasto. Nós estamos em um retiro espiritual, Shipibo, na Amazônia peruana. E uma das medicinas que nós estamos experienciando aqui é essa medicina que eles colocam uma mistura de duas plantas na nossa cabeça e tampam, né, e fecham com esse pano, né, para que a gente fique com essa medicina, com essas duas plantas agindo durante um período. Hoje a gente vai dormir com esse emplasto e aí a gente vai tirar amanhã. Então a gente já estava todos prontos para gravar e aí as abuelas nos chamaram, falaram: emplastro, hora do emplastro. Então fomos lá e aí falaram: olha, mas hoje é a data, né, do símbolo da nossa história de amor. Então sejamos verdadeiros, sejamos vulneráveis, sejamos originais, sejamos simples. E estamos aqui escolhendo gravar com emplasto na cabeça, né, amor? E é isso. E como que a gente vai começar a falar sobre a nossa história de amor? Nós vamos começar por onde começou, né? Em 2017, quando nós nos conhecemos, e aí nós criamos um vínculo muito forte. Na verdade, a Mel conta que a primeira vez que ela me viu, ela ouviu uma voz na cabeça dela falando uma coisa pra ela. Conta aí. Eu já tava há muito tempo solteira, porque eu gostava muito assim, de ficar sozinha. E aí me convidaram pra ir pra uma festa de aniversário. E aí eu fui, né? E até durante a semana eu tinha desistido de ir nessa festa de aniversário. Falei: eu não vou mais. Também acho que eu vou vender meu carro, vou deixar meu carro em investimento, né? Colocar todo esse dinheiro do carro em investimento. E aí eu até falei pra pessoa, falei: olha, eu não vou mais pra festa. Ele falou: não, mas tudo bem, eu passo aí pra te buscar, eu vou com um amigo meu, passo aí junto com um amigo meu e te busco pra você ir. Eu falei: então tá. Aí essa pessoa passou lá no meu apartamento, me buscou. E nós viajamos, pegamos a estrada à noite. Quando nós chegamos nesse sítio, que seria a festa no dia seguinte, pela manhã, nós chegamos nesse sítio à noite. E aí eu desci do carro, assim, essa pessoa que me convidou para a festa abriu o porta-malas e aí já tinham algumas coisas para nós descarregarmos, né, do porta-malas. E aí, a hora que eu vi, assim, ele tava de costas, já descarregando alguns pacotes enormes, assim, no chão. E eu nem tinha visto ele, eu não tinha visto se ele tinha todos os dentes na boca, eu não tinha visto nada, não sabia nada, não sabia o nome dele, não sabia se ele era solteiro, casado, não sabia nada sobre ele. Eu vi ele de costas, colocando vários pacotes no chão, assim, e aí na hora eu escutei uma voz falar comigo assim: você vai casar com ele? E eu fiquei inteira arrepiada, porque isso nunca aconteceu comigo antes.
até eu conhecer ele, né? Eu já tive alguns namoros e tal, e isso jamais aconteceu. Então, foi muito forte a sensação quando a hora que eu desci do carro, vi ele, eu ouvi abaixado com um monte de pacote na mão, de costas, e eu escutei essa voz: você vai casar com ele é seu marido. E eu fiquei arrepiada, eu não sabia nem o que sabe falar, pensar, sentir a respeito disso, porque eu não tinha nem visto ele de frente, eu não sabia nem o nome dele, né, amor? Foi. Aí a gente ficou super amigos, assim, né? Nesse churrasco, que foi um final de semana, né? Nós chegamos na sexta-feira à noite, ia ser até domingo. E aí, durante, né, esse período, ela tinha ido com um amigo meu, que era um aniversariante. Então, ela não conhecia ninguém, né? No churrasco, eu conhecia todo mundo. E aí a gente super se enturmou, conversamos, né? O final de semana inteiro, cantamos músicas, Tiramos foto. tiramos foto. Tem foto, né, desse dia, a gente tem essas fotos desse dia. A gente pode colocar aqui guardada. nesse vídeo, né? Na edição do vídeo, É colocar verdade. essas fotos. A gente era bem mais gordinho, né? A gente tomava álcool, a gente estava inchado, né? Inchado de álcool, né? E de carne, né, do final de semana inteiro. E glúten e tudo mais, né? Glúten, Farinha, carne, pinga. E 2017 foi o último ano que eu consumi Carne. bebida alcoólica e carne, frango, peixe, qualquer defunto, né? Não Família, nós escolhemos gravar esse vídeo aqui para dar uma explicação um pouco mais aprofundada a respeito de uma informação que nós passamos no vídeo lá na Amazônia. É a respeito da nossa alimentação. Então, nós não gostamos de nos limitar a nomes. A palavra eu sou, ela tem um poder muito forte. Então, nós não nos nomeamos como vegetarianos, veganos ou ovo-lácteo vegetarianos. Hoje, o que eu acredito, que nós acreditamos, é que se nós não temos o poder de dar a vida para um animal, para um peixe, para uma galinha, para um porco, para uma vaca, para um boi, para um bezerro, para qualquer coisa, nós também não temos o direito de tirar a vida desses animais. E por esse motivo nós escolhemos também não participar desse mercado, onde eu terceirizo essa responsabilidade de tirar a vida de um animal. Eu não tenho coragem de tirar a vida de uma vaca, né? Ou de um porco, ou de uma galinha, né? Então por que é que eu terceirizo, né, essa responsabilidade, né, ou esse ato, né? Então é isso. Então é sobre essa crença de dentro do nosso coração. Nós não nos limitamos a essas caixinhas desses movimentos. Nós temos muito respeito por todos os seres vivos. Nós temos respeito pelos seres vivos que não consomem, né, os cadáveres de animais mortos, e nós também temos muito respeito por todos os seres vivos que consomem cadáveres, né, de animais mortos. Então, se você come ou se você não come, tá tudo bem. A gente sente o mesmo respeito por todos os seres vivos. Nós não consumimos a partir dessa crença que o João acabou de compartilhar. Se eu não tenho o poder de dar a vida, eu não me sinto no direito de tirar a vida desses animais. E é isso que funciona por aqui. É essa crença que funciona dentro do nosso lar. É essa crença que funciona na nossa família, né, amor? Sim. A gente nunca partilhou sobre isso. Acredito que é a primeira vez que a gente está gravando um vídeo para falar sobre isso, porque a gente não interfere na vida de ninguém, na família de ninguém. Essa é a crença que funciona por aqui, né? E a gente não sabe por quanto tempo, né? Desde que nós começamos a acreditar nisso, eu até hoje não me senti à vontade para tirar a vida de um animal ou para fazer parte de algo que consuma a vida de um cadáver. Pode ser que amanhã eu acorde e fale, nossa, eu tô com vontade de comer o cadáver de uma vaca, né? E vou fazer um churrasco, né? Então, por isso que nós não nos limitamos, não nos nomeamos dentro desses movimentos de eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou... Porque a expressão eu sou, ela é eterna, ela é atemporal, ela não é uma expressão sazonal, né? Não é como eu tenho uma caneta, eu não tenho mais. Eu sou é eterno.
É um decreto, É um né? decreto, né? E nós fazemos acompanhamento com médicos, né? Então, periodicamente a gente faz exame para ver como que estão nossos níveis, né? De gordura corporal, de músculo, nossos níveis de vitamina, né? No nosso sangue. E hoje, atualmente, existem mais de 33 tipos de fontes diferentes de proteína, né? Então, nós consumimos proteína no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Só não é proteína de origem animal, né? São proteínas de origem vegetal que nutrem o meu corpo e que não tem essa energia, né? Energia da morte, né? Energia do sofrimento, que é uma energia que vem junto com quando eu me alimento com esses animais, né? Mortos. Então, sem exclusão, não estamos aqui para excluir ninguém, sem superioridade, sem inferioridade, Também né? não quero te convencer de nada, É, né? Tô longe, já saí desse lugar. não Não quero. quero, Cada um- escolho não te convencer de nada, cada um com seu nível de consciência, né, fazendo as escolhas que fazem sentido para você atualmente. E nós também, a gente estuda muito, né? E é óbvio que eu acredito que em um momento da humanidade era inegociável para subsistência, para sobrevivência, o consumo de cadáveres de animais mortos, né? Então, na época dos homens das cavernas, que as mulheres ficavam nas cavernas cuidando dos bebezitos, né? Dos bebezinhos, e os homens saíam para caçar. Eu acredito que naquela época era inegociável, era fundamental para a evolução da humanidade o consumo de cadáveres, né, de animais mortos. Atualmente, dentro do nosso lar, atualmente, no ecossistema da nossa família, nós não temos a necessidade de sair para caçar animais, né? Nós temos o nosso dinheiro na nossa conta corrente, os nossos bens materiais, e a gente consegue ir ao supermercado, ir a pomares, a hortas, a lugares que vendem alimentação orgânica também, né? Sem agrotóxicos, e nós temos muita consciência através de muitas certificações que nós temos sobre wellness, né, sobre saúde, sobre homeostase, sobre uma vida saudável. Nós sabemos que existem muito mais, muito mais do que 33 fontes de proteína, né? Então é isso que o João falou, é muito importante. Não é uma crença rasa, uma crença, a gente não vive a nossa vida de forma sugestionável. Nós não vivemos a partir da sugestionabilidade. Então a gente lê muito, a gente estuda muito, nós nos certificamos dentro e fora do país a partir de informações científicas a respeito da nossa alimentação. Então a gente faz uma consciente distribuição de proteína no decorrer das 24 horas do nosso dia, né, amor? Sim. A gente distribui a proteína no café da manhã, no Almoço, almoço, na jantar. janta. A cada 6 meses, nós fazemos toda a nossa bateria de exames de sangue, nós passamos com nutricionistas, nós passamos com endocrinologistas, nós passamos com nutrólogos para nos certificar, para confirmar que a nossa saúde está em perfeita e divina ordem, né? Então, é isso que funciona por aqui, com muito respeito por todos os seres vivos, tanto os seres vivos animais quanto os seres vivos humanos. A gente acredita que era muito relevante inserir essa informação aqui nesse vídeo. E é isso. Voltamos aí com vocês, João e Mel, aí da Amazônia peruana. Mas nada morto, assim. E detalhe, não aconteceu nada entre nós nesse final de semana. A gente ficou super amigos e tal. Super amigos. Mas a Mel ficou super interessada, né? Porque ela ouviu essa voz, né? E aí eu lembro desse meu amigo, né, que estava interessado nela. Ele falou, poxa, ela nem tá conversando, nem tá falando mais comigo e tal. Tá me dando um gelo. E ela super me mandando mensagem, querendo saber o que eu ia fazer. E aí eu, né, na maior sinuca de bico, né? Quietude, né? Enfim. E aí a gente, depois, né? Depois disso a gente começou a nossa amizade foi evoluindo, mas a gente não beijou nem nada.
Não E a nos gente relacionamos começou... de nenhuma forma, unicamente com uma amizade, né? É, Uma amizade muito intensa, assim, que a gente fazia tudo juntos. A gente ia no jogo do São Paulo, né? A gente ia no estádio de futebol. fomos assistir jogo do São Paulo, que na época eu era um fã, torcia muito pro São Paulo. Ela também, né? Uma coincidência. E a gente ia a restaurantes, a gente gostava muito de hamburguerias, né? Hamburguerias, Pizzarias, japonês, restaurante japonês, a gente ia. E eu stand-up gostava muito, comedy. eu gostava muito de stand-up comedy, eu gostava de assistir, né, os comediantes e rachava o bico com as piadas e tudo. E aí a gente ia no Comedians ali na Augusta, a gente foi algumas vezes, né? Inclusive foi lá no Comedians que eu dei o primeiro beijo na Mel, É verdade. na Augusta. Mas antes disso tem uma coisa muito legal. Teve uma vez que eu fui buscar, porque ela já não tinha carro, né? Eu fui buscar ela na casa dela. E aí, quando eu estacionei o carro e ela entrou, aí ela virou pra mim assim, sei lá, tipo, terceira vez que a gente tava saindo, quarta vez, era bem no começo assim, a gente tinha saído algumas vezes. Aí, como que você falou? E a gente tava como amigos, fazendo tudo como amigos. Vai no jogo de São Paulo, vai no stand-up comedy, vai no restaurante, vai na hamburgueria. Parceria. Fazer tudo assim, se divertindo muito. Né? A gente nunca se encostou, nem pegou na mão, nem selinho, nem Não, nada. encostar a gente encostava, dava De beijo, abraço, né? Oi, abraço, tudo né? bem? Tchau. E aí, esse dia foi a primeira vez que ele foi me buscar. E aí, eu entrei no carro, né? Fui colocar o cinto. Normalmente, só um adendo, normalmente a gente se encontrava num lugar, né? A Aham, gente, Zedeli, o Zedeli a gente gostava de ir. aham. Vamos no Zedeli, aí a gente se encontrava no Zedeli. Aí esse dia eu fui buscar ela no apartamento. E aí, eu falei assim, olha, João, eu preciso te falar uma coisa, e é uma coisa muito real, uma coisa muito verdadeira, e você não tem nada a ver com isso, assim, ó, não vou falar algo, não estou esperando uma resposta sua, não estou esperando ouvir nada em troca, eu só vou falar porque é algo muito real, muito verdadeiro, muito profundo. Aí o coração já começou, já acelerou, né? Já palpitou. Aí ele, né, todo desse jeitão dele, assim, ele olhou assim pra mim e falou, o que que foi? Eu falei, ó, eu te amo, eu amo você e eu tenho certeza absoluta que você é o amor da minha vida. E você não tem nada a ver com isso. Não precisa me responder, não precisa falar que sim, não precisa falar que não, não precisa falar eu já sabia, não precisa... Eu te amo, você não tem nada a ver com isso. Eu queria deixar isso registrado aqui. Aí ele pegou, parou assim, sabe o episódio do Chaves, né? Quando fala assim, tu, 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 tu. Ele parou assim, ele olhou pra mim, deu um sorriso, ele, tá. Aí ele foi, colocou o cinto assim, ligou o carro e deu a partida para nós irmos para um stand-up comedy que ele tinha comprado para nós dois. E aí ele não respondeu, não falou nada, né? E ficou um clima super legal, a gente continuou conversando e tal, e ele falou assim, olha, Mel, eu preciso te falar uma coisa. É muito legal tudo isso que a gente está vivendo, né? Todas essas nossas conversas, esses passeios, a gente está construindo diálogos muito profundos e vivendo muita coisa legal. E eu tenho medo, eu sinto medo, assim, da gente ficar, da gente começar a se relacionar e estragar tudo isso aqui que a gente está vivendo. Eu tenho medo da gente começar a se relacionar e ser uma porcaria, assim. Sei lá, vai que o beijo é ruim, vai que alguma coisa pode ser ruim, né? Tenho medo de estragar tudo isso que a gente tá vivendo, né? E aí eu falei, não, mas tudo bem, não tô falando pra gente nada. Eu só precisava falar aquilo mesmo pra você. Eu falei pra ele. E aí foi isso, aí a gente foi se divertir, né, amor? Foi. Mas imagina na minha cabeça, uma pessoa diz que eu sou o amor da vida dela e que eu não tenho nada a ver com isso. O que tá acontecendo, né? Vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos para o próximo episódio, vamos. Segue. E aí foi isso. E aí teve uma vez que a gente saiu no stand-up comedy e a gente beijou e foi muito maravilhoso. Ele me roubou um beijo. Ela ficou assim. Vai fazer o quê? Que mentira, fala a verdade, ó. Não pode mentir, não. Eu dei um beijão nela. Mas fala a verdade, que eu fiquei com Não essa... ficou assim, não. Brincadeira. Esse bico de véia aí. Não ficou, não. Mas aí eu fui lá e dei um beijo nela. É verdade. E aí foi muito bom. Foi muito bom. E aí, desse dia em diante, a gente ficou juntos
durante 3 meses. E aí tem uma coisa muito legal, porque nesses 3 meses, a Mel e na época, sócio dela, fizeram um evento que era o Suami, que foi o primeiro evento presencial para médicos, né? E eu participei, eu ajudei, contribuí ali, né, da minha Com forma. tudo, né? Nós estávamos construindo, né? Toda a parte presencial, toda a parte da apostila, dos slides, o back-office, a estrutura, o local, A entrega mesmo, né, do o evento. cardápio de todos os dias dessa certificação, desse evento, a parte de mídia, né, de fotografia, filmagem, enfim. E o João, ele apareceu e ele começou a construir tudo isso junto. Então, ele ajudou com tudo, com correria, a apostila, tira foto, o cardápio, o local, enfim, ele participou de tudo. Ele participou de todos os dias do evento. Ele chegava lá junto comigo, né? Porque o João, ele praticamente, a gente começou a morar juntos, né? Você ficava mais no apartamento do que na sua casa, né? Era. E... Dormia lá, levava a mãe dela na casa dela. Né? Porque a sua mãe também ajudou, né? Contribuiu também com o evento, com a entrega do evento. E aí foi muito maravilhoso. E aí depois de 3 meses juntos, assim, vivendo o que eu achei que fosse um conto de fadas, né? Uma coisa muito extraordinária e maravilhosa, assim. De muita intensidade, profundidade. Posso contar uma coisa muito legal? Conexão, muita conexão. Pode. Você me levou a primeira vez, né, pra Divina Ordem. Aí você fez uma fogueira lá pra gente no campo. Foi, fizemos churrasco. E aí a gente ficou deitados no campo. Nós ficamos deitados lá no campo de mão dada. E aí o João falou assim pra mim, olha, eu quero te contar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, ó, um dos sonhos da minha vida, que é uma coisa que eu tenho desde criança, que eu sempre soube, é que eu vou ser pai. E eu tenho muita vontade de ser pai. E eu sei que eu vou ser pai de 3 crianças, assim. Eu vou ser pai de 3 filhos. E aí, na hora, aquilo assim, eu escutei. E aquilo me deu uma paz, porque eu já havia namorado durante alguns anos com algumas pessoas. Super queridos, todos, muito abençoados. E o João é a única pessoa que eu pensei com muita paz, com muito amor na possibilidade, né, de ser mãe com um cara nota 1000 como ele, né, assim, pacífico, sereno, do bem, que eu falo assim, ó, a pessoa que não gosta do João, boa pessoa não é, né? E aí, a hora que ele falou isso, a gente tava deitados no gramado, assim, de mão dada, tinha uma fogueira, e sei lá, se era já uma hora, 2 horas da manhã, não sei que horas eram. E nessa hora que ele falou isso, passaram 3 estrelas cadentes, né? Você lembra disso? Lembro. A gente tava tomando vinho. Tomando vinho? É. Ah, é? Eu não lembro. E passaram 3 estrelas cadentes mesmo. Passaram 3 estrelas cadentes, assim. Eu fiquei impressionada. Porque foi a primeira vez que isso aconteceu, assim, comigo, né? De, sei lá, ele falar que ele seria pai de 3 filhos e nessa hora passar 3 estrelas cadentes juntas, na mesma hora, assim, ó. Não é que passou uma e depois de 40 minutos passou outra e depois de 3 horas passou outra. Não, passaram 3 juntas. 3 juntas, né? 3 juntas. Isso marcou meu coração também. Foi lindo. E aí, depois de termos vivido coisas, né? Momentos muito extraordinários, uma intensidade, né? Muito... Porque não pareciam 3 meses, né? Parecia já uma vida inteira, né? Aí, a gente terminou. Quer falar um pouquinho? Eu compreendo hoje, no meu atual nível de consciência, que eu acredito que eu tinha muitos traumas acumulados dentro de mim. Muitos traumas. Traumas de infância, traumas do meu sagrado feminino, traumas do meu sagrado masculino. Eu tinha uma energia masculina muito exacerbada, como se fosse uma proteção, né, de tudo que eu vivi no decorrer da minha vida e que eu ainda não havia trabalhado alguns pontos em terapia. Então eu comecei a pensar assim, cara, eu tô gostando muito dele, eu estou amando ele e talvez seja melhor eu terminar, porque eu nunca senti algo tão forte assim. Então talvez se eu terminar agora,
eu não vou sofrer mais pra frente. Olha a que ponto chegava o meu excesso de proteção com um falso, com uma ilusão, né? Com medo da dor, com medo do sofrimento, com medo de alguém me ferir de novo, com medo dele me fazer mal, por todos esses quesitos que eu não havia trabalhado profundamente em nenhum tipo de terapia, que é meu sagrado feminino, meu sagrado masculino e a minha criança interior. E aí, depois desses 3 meses extraordinários que nós vivemos juntos, eu falei pra ele, falei assim, olha, eu acredito... A gente passou um final de semana muito maravilhoso. É, E aí eu deixei ela na casa dela, fui pra minha casa. E aí na hora que eu cheguei em casa, você me mandou uma mensagem terminando comigo. Né? uhum. No caminho, né? Eu mandei a mensagem, falei, olha, eu acredito que a gente se ama muito, eu acredito que a gente se respeita muito e a gente nunca estressou um com o outro, a gente nunca faltou com respeito. Então eu acredito que talvez seja melhor cada um seguir o seu rumo dessa forma. É melhor você seguir a sua vida, eu sigo a minha e a gente segue assim bem, mas sem continuar juntos, sem estar namorando, sem nada. E aí ele me respondeu assim, escuta, você tá de brincadeira? Isso é uma piada? Tem alguém usando seu celular? Você quer que eu volte aí pra gente conversar? Não faz sentido essa mensagem. Como assim você tá me mandando isso aqui do nada? E eu falei, não é nada disso, né? Não tem ninguém usando meu celular, isso não é uma piada e não precisa voltar aqui pra conversar. É só um pedido mesmo respeitoso. Tô pedindo pra você seguir sua vida e eu seguir a minha pra gente não se estragar, não fazer mal um pro outro. Olha isso, o excesso do medo de ser ferida. E de lá pra frente a gente não estar mais juntos, né? E eu sofrer, porque eu nunca tinha sentido esse amor tão puro, assim, uma coisa tão forte em todos os aspectos. Então é a coisa mais pura que eu já senti a nível de amizade, é a coisa mais pura que eu já senti a nível sexual, é a coisa mais pura que eu já senti a nível de amor mesmo, de transparência, da gente conversar sobre todos os assuntos, todos os dias, a qualquer momento, em qualquer lugar. É uma coisa tão transparente que não tem sombra, né? Não tem alguma coisa que eu falo assim, ai, nossa, o João não pode saber. Ah, isso aqui eu não sei se eu falo pro João. Ah, isso aqui, o João nunca vai... Não, ele sabe tudo da minha vida, ele sabe. Então, eu fiquei com medo, né, disso, sei lá, por um momento acabar e eu sofrer, eu não sabia o que fazer com esse sofrimento. E aí, mandei essa mensagem e aí fui dormir e aí eu comecei a chorar e sofrer muito, assim, tava triste, comecei a chorar. E eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso, né? Pra que eu fiz isso? Questionando a minha própria sanidade, assim. E aí, no outro dia eu acordei, acho que era, sei lá, 5, 6 horas da manhã, mandei uma mensagem pra ele. Falei, olha, eu tô muito triste porque eu acredito que não é esse o caminho. Talvez seja a gente conversar mesmo e eu te falar por que eu fiz isso, eu tenho os medos que eu tenho dentro de mim. Então eu queria que a gente conversasse pra eu te falar por que eu mandei aquela mensagem ontem à noite pra você. Isso foi do domingo pra segunda. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu sinto muito, porque tudo que eu tava construindo de mais verdadeiro e de mais puro a respeito do amor, eu tava construindo com você. E se você tá acostumada a brincar com o sentimento das pessoas, com o meu você não vai brincar. Então agora quem não quer conversar sobre esse assunto sou eu. Não quero conversar, não quero responder mensagem, não quero te encontrar, e é isso. E aí que a gente chega nessa data de 23 de setembro. Porque aí a Mel entrou na... Noite escura da alma. E foi a primeira vez que você teve contato... Com a ayahuasca. Com a Sagrada Medicina da Ayahuasca. Porque até então eu fui criada num lar cristão, né? E até os meus 28 anos de idade, eu era da congregação cristã no Brasil, né? Então eu tinha o cabelão, a minha família da congregação, tem ministério na igreja, na minha família tem organistas, enfim, eu era muito assim, desde criança, dentro da congregação cristã no Brasil. E aí, nisso, eu tava no melhor momento da minha vida antes disso acontecer, né?
Então, eu profissionalmente, eu estava extraordinária. Eu estava dando aulas em faculdades, eu estava dando aulas em pós-graduações, eu estava dando aula em alguns MBAs, eu estava palestrando em vários lugares pelo Brasil. Nossa, mas era assim, eu estava surfando uma onda linda profissionalmente e financeiramente também. Para minha idade, eu estava fazendo muito dinheiro, assim. E aí aquilo ali me tirou o chão, né? Cara, me tirou o chão mesmo. Tanto que eu entrei em contato com todas as faculdades, com todos os lugares que eu estava trabalhando, todos os clientes que eu atendia também através da minha empresa, fora os lugares que eu trabalhava fixo, né? Essas faculdades e tudo mais. Eu entrei em contato e falei: olha, eu vou tirar uma licença psicológica, porque eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para as minhas emoções, eu preciso olhar para essas desordens emocionais e para tudo que está acontecendo comigo. E aí eu fiquei muito mal, assim, tipo, eu emagreci, sei lá, 10 quilos em menos de um mês. Eu não saía do meu apartamento, eu morava sozinha, eu não queria sair do meu apartamento, eu não queria encontrar ninguém, eu não tinha vontade de tomar café da manhã, de almoçar, de jantar. Eu só queria ficar lendo. E aí eu comecei a ler um livro atrás do outro sobre relacionamentos amorosos, né? Os maiores mestres de relacionamento amoroso, os maiores consultores de casamento, de família, de construção de família. O que mais? Os maiores mentores e coaches e gurus e mestres espirituais. Então eu comecei a ler um livro atrás do outro sobre relacionamento amoroso. E também comecei a maratonar vários canais do YouTube. Eu peguei um caderno e aí eu comecei a maratonar vários canais do YouTube dessas pessoas que são experts, né? Que são outliers no quesito de relacionamento amoroso. E aí eu comecei a maratonar esses canais do YouTube e anotar. Enfim, e eu meio que perdi a vontade de viver assim. Eu não queria fazer mais nada, eu só queria curar toda essa dor de dentro de mim e compreender de onde que vinha esse comportamento, por que que eu tinha terminado sem mais nem menos, por que que eu quis voltar no dia seguinte, por que que eu estava sofrendo tanto, por que que eu não queria mais comer, por que que esse luto, enfim. E aí eu não estava querendo ver ninguém, não estava saindo, e eu saía demais. E aí eu tenho um amigo que é muito querido, que ele é empresário, né? Ele tem várias empresas, ele tem cowork, ele tem balada, ele tem restaurante, ele tem um resort, acho que é em Caraíva, em Trancoso, e ele já consagra a medicina da ayahuasca há mais de 25 anos, né? E aí ele falou assim: Melzinha, faz tempo que eu não te vejo, como é que você tá? E ele foi a única pessoa que eu falei: cara, eu acho que eu vou responder e vou abrir espaço, vou pedir ajuda. E aí eu respondi, falei: olha, eu tô péssima, eu tô vivendo a pior fase da minha vida, não sei o que está acontecendo, eu tô ótima profissionalmente, eu tô fazendo muito dinheiro, mas eu perdi a vontade de viver. Eu terminei um relacionamento amoroso com a pessoa que eu tenho certeza que é o amor da minha vida. E eu não tenho vontade de viver, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque qualquer outra dor que eu já tenha sentido, essa dor é resolvida. Dá para tomar um comprimido, dá para tomar uma injeção, dá para fazer um tratamento, dá para ir para o hospital, dá para ir para uma clínica. Qualquer tipo de dor dá para amenizar, diminuir ou até mesmo encerrar com a dor. Mas essa dor que eu estava sentindo, eu contei para esse meu amigo que era a dor mais, até desculpa o palavreado, né? Eu falei, era a dor mais desgraçada que eu estava sentindo, assim, era muito forte, eu não conseguia tirar isso de dentro do meu coração. E aí, esse meu amigo foi me visitar e falou: olha, eu nunca compartilhei com você sobre a Sagrada Medicina da Ayahuasca, porque eu sempre respeitei que você é evangélica, que você é da Congregação Cristã no Brasil, mas agora eu acredito que eu tenho abertura para te falar que, se você sentir no seu coração, eu posso te levar em uma cerimônia com a Sagrada Medicina da Ayahuasca. Eu falei: mas o que é isso? Ele falou: olha, é um chá que você toma um pouquinho desse chá e você vai receber todas as respostas da sua vida. E eu sempre fui uma pessoa muito caxias, muito careta, nunca usei droga, não sei qual que é a diferença dessas coisas de crack, de cocaína, o que cheira, o que come, o que fuma, Nunca nada. A única coisa que eu fazia era ir pra balada
e tomar alguma coisa, tomar uma gin tônica, tomar um Moscow Mule, naquela época, né? Já faz muitos anos que eu não tomo bebida alcoólica. E aí eu falei, eu aceito ir para esse lugar que você falou que tem esse chá e tomar esse chá para eu ter então todas as respostas da minha vida. E é aí que entra, né, o dia de hoje, que é o dia 23 de setembro. Porque ele me levou para consagrar ayahuasca pela primeira vez. E na minha primeira consagração, eu tava com um caderno e uma caneta, né? E aí eu consagrei o primeiro copo, não aconteceu nada, não senti nada, não entrei na força, não tive nenhuma mareação, nem nada. E aí a pessoa que estava regendo, guiando, né, facilitando a cerimônia, falou, como que você tá? Falei, tô igual como eu cheguei, não tô sentindo nada. Falou, você sente de consagrar mais um pouquinho? Eu falei, aceito. E aí eu fui, consagrei, e aí eu entrei na força da medicina, da ayahuasca, e a ayahuasca me falou assim, olha, você e o João, vocês são chamas gêmeas. E aí eu fui anotar isso, porque eu nunca tinha ouvido essa expressão, chamas gêmeas. Falei, você e o João são chamas gêmeas. E falou assim, e você vai começar um processo agora profundo, intenso e constante de autocura e de autoconsciência. Então você precisa curar o seu sagrado feminino, o seu sagrado masculino e a sua criança interior, que está carregada de traumas da sua infância, da sua adolescência, de tudo mais que você sabe que você já viveu e você nunca contou para ninguém. E aí, ele falou assim, e não é para você entrar mais em contato com o João, não é para mandar mensagem, não é para falar nada. Faça a sua parte, faça um trabalho sobre si mesma para curar esses traumas de rejeição, de abandono e de mais um monte de coisas. E o João, ele vai voltar, ele vai te procurar, vocês vão se casar e vocês vão formar uma família. E isso vai acontecer no dia 23 de setembro. E aí eu fui anotando, né? Eu recebendo tudo e anotando. Aí eu falei, mas 23 de setembro de que ano? E aí a ayahuasca não me respondeu. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas será que vai ser 23 de setembro do ano que vem? Será que eu vou ter que esperar um ano, ficar fazendo terapia durante um ano até ele se dar conta que a gente é o verdadeiro amor? E aí eu esperei muito mais, né? Eu esperei quase 3 anos, né? Então, a gente se conheceu no começo de 2017 e o João me mandou uma mensagem no dia 23 de setembro, como a ayahuasca me disse em 2017, mas ele me mandou uma mensagem no dia 23 de setembro de 2019. Foi o primeiro dia da primavera. É. Primeiro dia da primavera, uma segunda-feira, 23 de setembro. Aí eu mandei mensagem pra Mel, oi sumida, como é que tá, não sei o quê. As pessoas já me perguntaram, né, pra quando a gente conta essa história, as pessoas me perguntam por que eu mandei mensagem pra ela, né? Então, nesse tempo que a gente ficou separado, eu fui vivendo a minha vida, né? Fui saindo, me divertindo, curtindo, né? Eu era paraquedista, saltava de paraquedas, eu tinha uma galera de amigos que a gente sempre ia em festas eletrônicas e gostava muito de fazer wakeboard também. Então eu estava vivendo a minha vida. E eu me relacionei com algumas pessoas nesse tempo, mas nenhuma eu encontrei o que eu tinha vivido com a Mel. E aí foi justamente esse o motivo de eu ter entrado em contato com ela. Então depois de um final de semana que eu passei refletindo, né? Eu me peguei assim pensando que eu estava buscando nas outras pessoas o que eu tinha vivido com ela. E aí eu mandei uma mensagem para ela na segunda-feira de manhã, 23 de setembro de 2019. E aí nesse dia eu conheci a Dona Seda, que foi uma das responsáveis por todo esse processo de autoconsciência e desenvolvimento da Mel. E desde esse dia nós estamos juntos, né? A gente não se separou, mas desde esse dia. Nunca mais. Nunca mais. E é muito interessante, né? Porque em 2017 eu estava sendo treinada por uma consultoria que eu paguei
para fazer o Ironman. Então, eu encontrava com esses treinadores, com esses meus consultores, para nadar, para pedalar, para correr, aprender a correr, a dar passada, comprar o tênis certo, e olhando tudo naquele aplicativo da Strava, né, do Strava. E, cara, fazendo um monte de coisas assim. Só que nesse momento eu perdi a vontade de fazer tudo isso, né? Então, eu até ia lá, acordava, ia correr, mas eu falei assim, cara, não faz mais sentido isso aqui pra mim, eu tô vazia por dentro, né? E um dos lugares que eu corria, tinha que correr, nadar e pedalar, né? Tinha a USP e um dos parques que eu ia pra correr, pra treinar corrida, era o Parque da Água Branca. Ali na Zona Oeste de São Paulo, né? Em Perdizes. E ali no Parque da Água Branca, eu comecei a encontrar algumas meditações escritas no banco do parque, perto do café da manhã, num balcão lá da feira orgânica. E essas meditações, elas começaram a mexer muito comigo. Eu falei, cara, a pessoa que escreve essa meditação, ela não tem um nível de consciência comum, assim, ordinário, normal, né? É uma pessoa que tem um nível de consciência bem diferenciado. Então eu comecei a querer saber quem é que escrevia aquelas meditações, porque não tinha nome, não tinha igreja, não tinha instituição, organização, endereço, não tinha nada. Era só um papel com umas orações, com algumas meditações. E um belo dia eu fui lá no parque mais uma vez e encontrei mais uma meditação. E toda vez que eu li, eu chorava com aquelas meditações, assim, tocava. Sabe quando você lê algo, você sente que aquele conteúdo é um conteúdo eterno? É um conteúdo atemporal, que fala, cara, isso aqui é um conteúdo eterno, eu já sei disso. Eu já li isso em algum lugar, eu já estudei isso aqui. E tinha um telefone. E aí eu peguei e liguei, né? E falei, olha, faz alguns meses que eu tenho encontrado algumas meditações, algumas orações no Parque da Água Branca. E eu gostaria de saber quem é que escreve essas meditações. Se a pessoa que escreve, ela é viva. Ou se isso é uma canalização. E se a pessoa é viva, eu gostaria de saber se eu posso conhecer, né? Então, eu cheguei em casa e liguei e falei isso para essa pessoa, né? A pessoa atendeu uma mulher. Eu falei isso, ó, eu gostaria de ter encontrado essas meditações, queria saber se a pessoa é viva, ou se isso é canalizado, se a pessoa for viva eu posso conhecer. E aí ela falou, muito bem, eu estava te esperando. E aí naquela hora eu me arrepiei inteira. E ela falou, eu falei, ela falou, sou eu que escrevo. Eu falei, você que escreve? Ela falou, sou eu que escrevo. Eu falei, eu posso te conhecer? Ela falou, pode. E aí ela me passou o endereço dela, e aí eu fui e comecei a estudar com a minha mestra, né, maravilhosa, que é uma egípcia, que hoje ela está viva, ela está com 99 anos de idade, maravilhosa, super saudável, super consciente. E nessa minha jornada com a ayahuasca, para curar o meu sagrado feminino, o meu sagrado masculino e a minha criança interior, chegou um momento que a ayahuasca falou assim para mim, a sua mestra vai te convidar para você morar com ela. E você precisa largar tudo que você tem. Larga tudo. Larga seu apartamento, doa suas roupas de balada, doa seus sapatos de balada, doa tudo, porque você vai fazer um ano sabático, você vai morar um ano com ela. E você vai passar por esse processo intenso. E aí eu falei, tá bom. E eu escutei aquilo, né, na cerimônia da ayahuasca, mas foi um pouco difícil, um pouco desafiador digerir, acreditar que isso pudesse ser real. E aí eu fui visitar minha mestra, porque eu estava estudando com ela 4 vezes por semana. Eu estudava segunda, quinta, sábado e domingo. E aí um dia que eu fui visitá-la, ela falou assim, olha, eu gostaria de te convidar. Eu recebi uma orientação espiritual, isso que ela é contra a ayahuasca, né? Ela não consagra a ayahuasca e ela não é a favor. Então ela nem sabia que eu consagrava, eu nunca conversei sobre esse assunto com ela. E aí ela falou, olha, eu recebi uma orientação espiritual que é para te convidar para vir morar comigo. E aí eu fui morar com ela durante quase um ano. E ela foi fazendo muitos trabalhos de cura do meu sagrado feminino, do meu sagrado masculino, da minha criança interior. E aí chegou uma semana, já quase um ano completo. Como que ela falou? Quando você sair daqui, você vai estar pronta para... É verdade, é verdade.
quando eu fui morar com ela falou assim, ó, presta atenção, ela morava num apartamento de 500 metros quadrados, né? É o dobro. Ela morava num apartamento de 500 metros quadrados, ali na esquina da Paulista. E aí ela falou assim, ó, presta atenção, que a orientação espiritual que eu recebi para te convidar para morar comigo durante 1 ano é porque você vai entrar aqui para morar naquele último quarto, que é um quarto de solteira. E quando eu disser para você que o seu tempo aqui se encerrou, quando esse 1 ano acabar, você vai sair daqui casada. Então você está entrando aqui como uma menina e você vai sair daqui como uma mulher, você vai sair daqui como uma esposa. E eu tô te falando isso porque você vai ser muito feliz no seu casamento. Você vai ser tão feliz, tanto quanto eu fui com o meu marido. E tanto quanto eu e meu marido servimos a luz divina, essa força divina de Deus. E aquilo foi muito forte pra mim, né? E aí eu fui morar com ela, entrei nesse quarto de solteira, que tinha uma cama de solteira. E aí, depois de 1 ano, morando lá e aprendendo e me curando e me autoconscientizando radicalmente, porque a gente acordava super cedo e a gente estudava das 7 da manhã às 11 da manhã, depois eu ia atender meus clientes. Enfim, foi uma jornada assim, como se eu tivesse reencarnado no mesmo CPF. E ela é uma grande responsável, assim, por uma grandiosa transformação na minha vida. E aí, chegou um dia que eu fui consagrar ayahuasca. E nessa consagração da ayahuasca, a ayahuasca me mostrou todo o processo de cura que eu tinha feito, né? Do meu sagrado feminino, do meu sagrado masculino e da minha criança interior, que é a criança maravilha, né? A criança autêntica, a criança espontânea, a criança livre. E não a criança reprimida, que tem medo de se posicionar, que tem medo de pedir, que tem medo de falar, que faz tudo para não desagradar. E a ayahuasca me mostrou esse processo que eu vivi, que eu me dediquei, que eu conquistei. E aí na cerimônia de ayahuasca, eu vi assim como se fosse descendo uma moeda de ouro, assim, foi descendo, descendo, descendo. E aí a ayahuasquita falou assim, ó, agora você vai receber esse selo, você está pronta para construir a sua sagrada família. E você vai ser muito feliz. E aí eu comecei a chorar, assim, que foi muito forte tudo que eu recebi. E aí acabou a cerimônia, eu voltei para casa, né, dessa minha mestra. E quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim, ó, preciso conversar com você, que acabou o seu período aqui. Tipo, no mesmo dia que eu recebi da ayahuasca, ela me chamou para conversar e me falou a mesma coisa, que tinha acabado o período de morar com ela na casa dela. Falou, então, para nós encerrarmos tudo que você viveu aqui comigo, agora você tira as coisas daquele quarto de solteira e você coloca tudo no quarto de casada. Você vai dormir na cama de casal durante 1 semana antes de você sair daqui. E aí isso mexeu muito comigo, né? E aí eu conversei com ela, falei, olha, eu posso te pedir uma coisa? Esse final de semana eu vou pedir para dormir então lá na casa dos meus pais, porque eu vou avisar os meus pais que eu vou ficar talvez 1 semana ou talvez 1 mês morando na casa deles até que eu alugue um apartamento novamente, né? Pra eu morar sozinha. Ela falou assim, olha, você não precisa dormir aqui, você pode ir lá dormir nos seus pais esse final de semana para você avisar que você vai sair daqui. Mas você se lembre do que eu te falei no primeiro dia que você veio morar aqui. Você tá chegando como uma menina para dormir numa cama de solteira e você vai sair daqui como uma mulher dormindo na cama de casal, porque você vai sair daqui casada. E aí, quando ela falou aquilo, eu ainda não tinha um nível de consciência para compreender tudo que eu tinha vivido na casa dela, com ela, com todas as lapidações e os ensinamentos e o nível de consciência dela. E aí eu fui para a casa dos meus pais, né? Eu dormi na casa dos meus pais do domingo para segunda, que foi quando eu acordei com uma mensagem do João no meu celular, falando, oi, tudo bem, Mel? Quanto tempo? E eu vi João, falei, gente, será? Porque eu conheço muitos Joões. E aí eu abri, era a sua foto, né? Eu comecei a chorar e eu lembro assim que eu fiquei de pé, eu comecei a pular na cama, falei, que legal, assim, muito feliz. E aí eu fui tomar banho cantando, assim, eu fui tomar banho muito feliz. Minha mãe, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Nossa, mas faz muito tempo que eu não te vejo feliz, assim.
E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, o João me mandou mensagem perguntando se a gente pode jantar. E aí eu respondi ele, falei, olha, João, hoje eu tenho um grupo de estudo, né, amor? Fala aí. Foi. Eu tenho um grupo de estudo com a minha mestra, e aí se você quiser ir ou se você quiser esperar, a gente pode ir depois. Eu falei, ah, não, beleza, onde que é? Eu vou também. Aí eu fui, conheci a Dona Seda no dia 23 de setembro, que é a pessoa que eu considero assim também responsável por uma vida completamente diferente, né, de muita consciência, de muita luz, que eu tenho um respeito enorme, né, nossa mestra. Então, esse dia 23 de setembro foi o dia que eu conheci a Dona Seda, foi o dia que nós voltamos e foi o dia que a gente escolheu para ser o início de um recomeço, né? Para ser o recomeço mesmo, né? E foi o primeiro dia da primavera também. Então tem muito significado, né? Por trás disso tudo. E aí é isso, a Mel, ela não tinha onde morar, né? Porque ela estava na casa dos pais, mas estava de saída e tal. E aí, desde esse dia, ela já meio que foi morar comigo, né? Já foi morar comigo, né? Lá no apartamento da Vila Mariana. Eu cheguei lá, né? A gente saiu do restaurante. Ah, teve essa coisa do restaurante, do celular, né? Uma coisa absurda também. Porque a gente saiu do restaurante e aí eu ia pedir o meu Uber para eu poder voltar para casa da Dona Seda, né? Que as minhas coisas estavam lá ainda, na casa dela. E o João ia pedir o Uber dele para ele ir pro apartamento dele. Né? Você tava de carro? Não, né? Você Não, pediu Uber, tava né? de Uber. E aí... Nós fomos no Teva, em Pinheiros, lembra? Sim. E aí, a hora que eu fui pedir o meu Uber, o meu iPhone, que era novíssimo, sei lá, 500 gigas lá, quantos... Era novo, né? Na época era o telefone do ano, Era o melhor né? que tinha. A hora que eu fui chamar meu Uber, o meu iPhone fez assim, uau, apagou tudo. E eu ficava tentando ligar, o iPhone não ligava, não acendia nenhuma luz. Tipo, o celular morreu. E eu tinha ainda uma dificuldade de pedir ajuda, de falar alguma coisa, assim. E aí o João, meu Uber tá chegando, e o seu? Tá chegando? E aí eu ficava quieta e conversava. Meu Uber tá chegando, seu Uber tá chegando? Eu falei, nossa, que legal que foi hoje, né? Não falava. E aí o Uber dele chegou. Ele falou, ó, meu Uber chegou. Eu vou ficar esperando o seu Uber chegar, que eu não vou te deixar sozinha aqui na rua. O restaurante já fechou. E eu falei, então, eu vou te falar a verdade. Meu Uber não vai chegar. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque meu iPhone morreu. Meu iPhone não liga, não desliga, não dá sinal, não acende a luz, não aparece nada. E aí o João ficou mexendo no meu celular morreu. Não ligava, não desligava. Ele falou, então faz assim. Você vem comigo no meu Uber, a gente chega no meu apartamento e aí, quando encerrar minha corrida, eu peço um Uber pra você, da minha casa pra casa da Dona Seda. Aí eu falei, tá bom. E aí, desse dia em diante, a gente nunca mais se separou, né? Foi. Ele separou, assim, eu achei muito legal, assim, né? No dia eu fiquei muito emocionada. Ele foi tirando várias coisas do guarda-roupa, assim, que ele tinha um guarda-roupa, uma parede inteira, um monte de gaveta, um monte de porta de guarda-roupa. E aí ele foi tirando as roupas dele e colocando tudo de um lado só. Aí ele falou assim, ó, a partir de hoje esse guarda-roupa aqui é seu, tá? Né? Uhum. Que mais? Uma parte, né, do guarda-roupa. Uma parte do guarda-roupa é seu. Foi. Aí ficou metadinha, né, amor? Metadinha, Metade, metade. A gente meiou, né? Meiamos. Eu acho que do dia 23 de setembro é isso, né? E aí depois tem outras coisas, tem outras histórias também, né? E aí tem muita coisa, né? Então, a Ayahuasca me falou em 2017 que ele ia me procurar no dia 23 de setembro. Ele me procurou em 23 de setembro de 2019. Nós nos casamos no dia 12 do 12 de 2019, né? Exato. A Ayahuasca nos disse que nós teríamos uma filha menina e que o nome dela seria Vida. A Dona Seda, que é a nossa mestra, ela fez a nossa cerimônia de casamento espiritual e essa aliança aqui que eu uso é a aliança da Dona Seda com o marido dela.
ela fez a nossa cerimônia de casamento. Ela nos casou espiritualmente no dia 12/12 de 2019. A ayahuasca disse que nós teríamos uma filha menina e que nasceria de parto natural, né? Normal, sem cesárea, no dia 12/12 de 2020. Porque ela é fruto do nosso amor. E a gente falava isso e muita gente escutava e não acreditava ou duvidava. Falava, agora eles estão tomando esse chá aí. Agora estão tomando ayahuasca. Agora estão todo místico, sei lá, todo Haribo. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E foi dito e feito mesmo. Eu fiquei gestante da vida. Nós já sabíamos que ela era uma menina, porque ela aparecia em sonhos para o João Paulo durante toda a gestação. Nós não fizemos ultrassom para saber o sexo. A nossa obstetra nos acompanhou, a mesma obstetra, até o final. E ela nasceu de parto normal no dia 12/12 de 2020, né? E a gente comemora 2 datas, né? A gente comemora 23 e 12. E ela nasceu... Ela nasceu no dia 12/12 de 2020. Às 12h23. Meio-dia e 23. Que são as nossas 2 datas, que é a data de namoro e a data de casamento. Então é muito forte a nossa história de amor, com tanta sincronicidade, né? São muitas bênçãos, são muitas sincronicidades assim espirituais, muitas bênçãos. É um papo muito reto, né? Então, voltamos no dia 23 de setembro, como a ayahuasca disse, casamos no dia 12 de dezembro. A nossa filha nasceu no dia 12 de dezembro, como a ayahuasca já tinha dito. A nossa filha nasceu menina, como a ayahuasca tinha dito. O nome da nossa filha é Vida, como a ayahuasca tinha dito. E detalhe, a gente mesmo não estava botando muita fé, né? Porque ela poderia ter vindo até janeiro de 2021. A DPP, né? DPP, a data prevista de parto. Só que, como nós tínhamos feito uma cerimônia, só nós, né? Só não. Mas eu, a Mel, a Dona C de Deus, no dia 12/12 de 2019, nós queríamos fazer também uma cerimônia para a nossa família na mesma data, né? No dia 12/12 de 2020. E a gente marcou cartório, marcamos, né? Buffet e tudo para o dia 12/12 de 2020. E aí, no dia 11/12 de 2020, foi quando a Mel, com uma barrigona enorme, teve a primeira contração muito forte, à noite. E aí nós passamos aquela madrugada toda em trabalho de parto, e aí a Vida veio nascer no dia seguinte, né? No dia 12/12, como a ayahuasca já tinha dito, para Mel e para nós, meio-dia e 23. Meio-dia e 23. Exatamente 1 ano depois do nosso casamento, né? De fato, como fruto do nosso amor, no horário das datas que a gente comemora, 12/23, né? E hoje, depois de 6 anos, né? 6 anos. Até me emociona falar isso, porque 6 anos é o número da família, né? 6 é na o numerologia pitagórica é o número da família. E depois de 6 anos, nós estamos aqui, né? Eu, você e a nossa filha, né? Com 5 anos. Na Amazônia, assim. a Vida vai fazer 5 anos. E hoje é dia 23 de setembro de 2025. Nós estamos aqui na Amazônia peruana, consagrando com o nosso mestre querido, né? Com o Panchim, no paraíso do Panchim. E é isso, então nós sentimos no coração de gravar esse episódio para compartilhar com vocês da forma mais puro que isso impossível, né, amor? Tipo, com a roupa mais simples que a gente trouxe pra Amazônia. Eu até que caprichei aqui com o meu pano chipibo. Com esse emplastro na cabeça, com essas ervas poderosas, trazendo bons pensamentos para nossas mentes, boas emoções. Então, esse é o nosso desejo, compartilhar
o poder do amor, né? Que é a energia mais poderosa do mundo, é a energia do amor. E a gente escolhe o amor todos os dias. A gente faz o amor viver dentro de nós, a gente faz o amor viver dentro da nossa família. E é isso que a gente almeja passar para todos os seres vivos que escolhem se aproximar da gente, conviver com a gente, aprender com a gente, com as nossas partilhas, né? Que você escolha também fazer o amor viver dentro do seu coração, dentro do seu sagrado lar, dentro da sua família, e que é uma jornada sem porta de saída, né, amor? É. Como A diz saída é pra dentro. como diz a Carmelita para nós, o relacionamento amoroso é uma jornada sem porta de saída, é fazer dar certo todos os dias. É escolher a cura, é escolher o amor, é escolher o respeito, é escolher a união, escolher a alegria, né? Escolher ser a nossa melhor versão, né? Todos os dias. Um pro outro. E para nós mesmos. E para nossa família, né? Nossa família de sangue e para nossa família dos que escolhem ser nossa família, né? Como você disse, né? Que escolhem se aproximar de nós e comungar desses nossos valores, né? Das nossas verdades. É isso. Coisa linda. Coisa linda, amor. É isso. Então é isso. A nossa intenção com esse episódio é, de alguma forma, inspirar você que assiste a essas consciências, a se abrir para esse mundo invisível, espiritual, que rege absolutamente tudo. Né? É. Muito bem. Então, para finalizar, eu vou falar aqui um mantra em sânscrito e a Mel vai traduzir. E aí o episódio está encerrado. Loka samasta sukhino bhavantu. Que diz que todos os seres vivos sejam livres e felizes. E o nosso complemento para esse mantra, Loka samasta sukhino bhavantu, que todos os seres humanos sejam livres e felizes. E a gente contribua para isso. E que eu contribua para isso. E que eu contribua para isso. Então é isso. Beijo no coração. Deus abençoe. E até o próximo. Sabedoria é saber quem sou, o que move a minha alma. Alegria é atender com amor a guiança da intuição.